Olá pessoal, sejam bem-vindos no canal SOS Supervisores. O meu nome é Ayrton e eu ensino supervisores e líderes de produção a dobrarem as suas chances de serem promovidos, obtendo então salários muito mais atrativos. Hoje um episódio específico para que você entenda algumas dicas rápidas de como você pode atingir até 30% a mais de produtividade na sua área em apenas uma semana. Pessoal, é isso realmente que você acabou de escutar. Como que você pode alavancar a sua produção ou a sua produtividade, que é basicamente a quantidade de unidades produzidas por empregado, em até 30% em apenas uma semana. Então, se você gosta desse tipo de conteúdo, já deixa o seu like, que aqui você tem toda semana dicas importantes de como você pode alavancar realmente a sua carreira, ser observado, ser realmente valorizado no seu dia a dia e obter a tão sonhada promoção. Então vamos lá, pessoal, no conteúdo de hoje. Como que um supervisor, um líder, um encarregado, um gerente de produção, um coordenador pode atingir 30% ou mais a sua produção em apenas 7 dias, pessoal? Qual é a mágica? Não é mágica, pessoal, é ciência. Eu vou começar decifrando um conceito importantíssimo dentro desse conteúdo de hoje, que é o conceito de restrição. O que é uma restrição? Qual é o conceito de restrição? Restrição, pessoal, é aquele recurso que lhe falta, que caso você tivesse, você poderia fazer mais unidades da sua meta principal. No caso de hoje, a sua entrega. Então, pessoal, esse é um conceito importantíssimo, porque para que você possa alavancar os seus resultados de produtividade, você precisa realmente entender profundamente o conceito de restrição de sistema. Qual é a restrição de sistema que restringe você atingir ou produzir mais unidades da sua meta? Então, observe o seguinte, vamos imaginar que você faça 100 unidades por turno e basicamente você está atingindo 70 unidades por turno. Quando você tem um gap entre 70 que você está performando hoje em relação à sua meta de 100 unidades por turno, esse gap, essa diferença de 30 é o seu problema. E pode ter certeza que ele é causado por alguma restrição dentro do seu sistema. Então esse é o primeiro conceito. Para que você possa alavancar qualquer resultado produtivo em seu sistema, você precisa não só conhecer o conceito de restrição, como você tem que encontrar aonde está a restrição. Ok? Vamos lá então para o segundo conceito, pessoal. Uma vez que você entende o conceito de restrição, aquele recurso que lhe falta para que você produza mais unidades da meta, aonde está a restrição no seu processo? Pessoal, basicamente em um sistema sequencial, onde você tem, por exemplo, 5 centro de trabalho A, B, C, D e E, existe dentro desse sistema um conceito de interdependência. O que é interdependência? Para que B possa produzir, ela necessita de A produzir para ela. Para que C possa produzir, B precisa passar a ela e A, logicamente, para B. E assim por diante. Esse é o conceito de interdependência para que o produto flua entre essas 5 etapas. O segundo conceito é a variabilidade, a flutuação estatística que cada um desses recursos tem. Vamos dizer que cada um desses 5 recursos produza 10 unidades por turno, existe um desvio padrão em torno de 10, variando, por exemplo, de 6 a 12 ou de 7 a 11, caso o desvio padrão for menor. Então, esses dois fenômenos sempre influenciam o sistema, basicamente interdependência e flutuações estatísticas. Isso faz com que, mesmo em um sistema desbalanceado, exista uma transição de gargalos, de restrições, dependendo do mix e dependendo dessa variabilidade.
Mas vamos supor que você opera em um sistema que existe uma operação restrição, aquela que tem uma capacidade inferior às demais. O seu objetivo agora, nesse estágio de identificar a restrição, vamos chamar de primeiro ponto. O ponto 0 é você entender o conceito. O ponto 1 é você identificar a restrição do seu sistema. Aquela operação onde visualmente no chão de fábrica existe uma espera, existe uma quantidade de peças de uma fila aguardando o processamento ser feito nesta operação. Onde existe muita fila, onde existe uma quantidade muito grande de material represado no processo, com certeza na frente dele há uma restrição. Tá? Então é importante que você identifique aonde é o ponto restritivo, né? Ou através basicamente de um estudo de cronoanálise ou um estudo da sua experiência em relação a quantas peças cada centro de trabalho tem feito, aquele centro de trabalho que tem a menor produção horária, a menor produção por turno, com certeza ali tem uma série de filas e ali é o seu processo restritivo, onde você tem que focar aí a sua atenção gerencial. Ok, pessoal? Então vamos lá. Falamos sobre o ponto número 1, a importância de você alavancar um sistema, que é conhecer o conceito de restrição. O segundo ponto é você realmente identificar a restrição no seu sistema, né? Dentro daquela célula de produção, qual é a operação que limita o seu fluxo. Esse então é o passo número 2. Vamos lá então para o passo número 3, pessoal. O passo número 3, a partir do momento que você identificou a restrição, é um conceito chamado de exploração de gargalo, né? Ou como você vai explorar a sua restrição. Uma vez que você já identificou a restrição dentro do seu sistema, você agora precisa explorar a sua restrição. O que é explorar? Lembra o exemplo que eu dei da primeira vez? Digamos que o seu turno, numa determinada célula que você tem tido problemas de produtividade, precisa produzir, a capacidade dela é produzir 100 unidades por turno. Você está produzindo 70 unidades por turno, então você tem um gap de 30, um problema de 30. Então, o seu objetivo é tirar mais produção, chegando de 70 o mais próximo possível a 100. Isso é explorar a restrição, é identificar maneiras de você melhorar a produtividade sem gastar nenhum tostão, ou gastar pouquíssimo dinheiro para que você possa fazer essa exploração da sua restrição. E quais são aí alguns pontos importantes de como você pode explorar a restrição, pessoal? O primeiro ponto importante para que você possa realmente tirar mais unidades produtivas do que você está tirando atualmente sem nenhum investimento é você revezar esse equipamento na hora da refeição. Então, se você pegar aí 1/8, né, 1 hora/8, daí é basicamente 12%. Então, seria importantíssimo você ter uma maneira, logicamente fazendo isso com segurança e qualidade, de revezar aquelas operações no horário de refeições. Então, se aquela operação tem parado para o horário de refeição, uma maneira de você explorar a restrição, tirar mais unidades dela, é você utilizar um recurso para que você possa revezar, que possa operar a restrição no horário que o operador titular for almoçar. Logicamente, isso tem que ser feito de uma maneira que o operador que faça o revezamento o faça com segurança e basicamente preservando não somente a sua integridade, mas a integridade dos produtos que ele produz, né? Tirando o máximo possível de qualidade, né? Cumprindo realmente as instruções, os padrões de qualidade, os planos de controle. Uma outra maneira de você explorar a restrição é você não parar na troca de turno, né? Essa operação que costuma parar alguns minutos entre o final de um turno e o início de outro, você não para mais esta operação, né? Porque ela é uma restrição. E mais uma maneira de você não parar esta operação no horário de reuniões. Toda vez que existe
a necessidade de fazer a reunião, esta operação não para, fazendo com que em um outro momento, aquele operador que não participou da reunião, você possa colocar uma outra pessoa para revezar no lugar dele e você basicamente passar todas as informações inerentes, tá? Então, basicamente, veja que eu te dei 3 possibilidades de você explorar a sua restrição. Uma é revezar na hora da refeição, revezar na hora do café, né? Não parar na troca de turno, né? E não parar essa operação para refeições, para reuniões. Então, pessoal, dessa maneira você começa a instalar o conceito de que o equipamento restrição, o equipamento gargalo nunca pode parar, né? Perceba, é o equipamento. O operador titular daquele equipamento, desde que aprovado pela sua liderança, pode parar, desde que haja uma pessoa revezando com ele em horários importantes, fazendo com que ele possa tomar o cafezinho dele, que ele possa ir ao banheiro, que ele possa fazer as suas refeições com tranquilidade, participar de reuniões, mas logicamente sempre uma pessoa suportando, né? Trabalhando, fazendo com que aquela operação nunca pare. Então isso é um ponto importantíssimo. Outra maneira que você pode explorar a restrição, pessoal, é você fazer um setup rápido, né? Uma preparação de máquina muito rápida entre um produto e outro, né? O chamado tempo de preparação ou tempo de setup, né? E como você faz isso sem muita técnica, pessoal? Preparando todo o material do próximo setup, do próximo produto, muito próximo à área do operador da operação restrição. Eu estou falando de preparação restrição, eu não estou falando de outras operações. Então, todas as vezes que a operação restrição, no momento de setup de máquina, que é onde de longe a produção pede mais tempo, se tiver todos os materiais preparados, fazendo com que no momento de preparação de setup, quando a máquina está parada, ele não tenha que procurar exatamente nada, tudo esteja ao alcance das suas mãos, devidamente separados, identificados, não há necessidade para que realmente gaste tanto tempo em setup. Então essa é uma maneira de fazer, é o chamado full kit, né? Você tem a preparação de um full kit próximo à operação todas as vezes que esse operador for virar o setup. E logicamente, mais uma sugestão para explorar a restrição é fazer com que realmente não só os materiais que ele utiliza para setup, mas qualquer tipo de requisição de material, seja ele material direto, indireto, de segurança, que ele utilize para produzir, seja realmente trazido a ele por outras pessoas. Essa operação não pode parar, ok? Agora, na terceira dica, basicamente, né? Na primeira é você entender o conceito de restrição, a segunda é você explorar a restrição, identificar a restrição, a segunda e a terceira é explorar, e nós vamos falar sobre a quarta, né? A quarta dica para que você possa aumentar aí 30% no mínimo em uma semana, tá? Nós vamos falar sobre essa técnica agora. Então vamos lá, pessoal. Uma vez que você conhece a sua restrição, que você identificou a sua restrição, que você está explorando, você pode me perguntar, Ayrton, mas quais são os recursos que me ajudarão a fazer este revezamento? Quais são os recursos que me ajudarão a trazer os materiais, preparar os materiais de setup? Quem são esses recursos? O meu time é muito limitado. Pessoal, aí vem essa quarta dica, né, que seria a sincronização dos recursos andando no ritmo da restrição. Tá? Todas as demais operações que não são restrições, elas têm um excesso de capacidade em relação à restrição. Ela tem mais capacidade.
Então, isso faz com que ela não necessite trabalhar 100% do tempo. Ela pode, em alguns momentos, ser paralisada para que esse recurso possa ser treinado no revezamento, para que esse recurso possa ajudar na preparação do setup, preparando os materiais antes que a operação restrição pare. É através desses recursos que se faz requisição para que essas pessoas da operação gargalo não tenham que sair. Então, são os recursos, os operadores de operações que têm uma capacidade produtiva maior do que o gargalo, chamado não gargalos ou não restrições, que podem e devem ser parados, eventualmente, para ajudar e revezar na restrição, né? Porque como ele tem mais capacidade, pessoal, assim que ele voltar para a operação novamente, vai ter um pouco mais de peça para ele produzir, vai ter uma pequena fila, mas como ele tem mais capacidade produtiva, ele vai desovar, ele vai dar conta do fluxo, tirar aquele atraso, né, em poucas horas, tá? Fazendo com que aquela parada que foi ocasionada para ajudar na restrição não o prejudique, ou não prejudique o fluxo da célula como um todo. Então, pessoal, essa é mais uma dica de sincronização do fluxo de produção e dos recursos da célula produtiva ao ritmo da restrição. Não adianta um recurso não gargalo produzir 100% do tempo, porque ou ele vai ficar parado, né, quando ele mandar uma quantidade muito maior de peças para restrição do que ela, na verdade, pode dar conta, ou realmente ela vai ficar esperando, muitas vezes, se ela estiver depois do gargalo, porque como o gargalo é mais lento, ela processa rapidamente por ter mais capacidade e fica ociosa. Então é importante a utilização desse recurso de operações não gargalo, né, lideradas pelo supervisor, pelo líder, pelo coordenador da área, enxergando que a coisa mais importante na produção é o fluxo constante. Então você precisa saber realmente gerenciar esse fluxo. Então vamos lá, pessoal. Vamos fazer um resumo de quais são os passos que você pode dar aí na sua produção, enxergando a produção de forma holística, né, de forma sistêmica, de forma global, para que você em apenas uma semana possa aumentar no mínimo 30% a sua produtividade. Então, o primeiro conceito que você viu lá no vídeo, ou neste vídeo, foi o conceito de entender o recurso restritivo, né? O que é um recurso restritivo e como identificá-lo num fluxo de produção, né? Se você voltar um pouquinho esse vídeo, você vai ver detalhes que eu expliquei em relação a isso. Então, o primeiro ponto é você entender o conceito de restrição e como você identifica. O segundo é você, de fato, identificar a restrição da linha em que você quer aumentar rapidamente a sua produtividade. Terceiro é você explorar a restrição, é você tirar mais produção em relação ao que está saindo atualmente. E como você faz isso? Principalmente revezando esta operação nos horários de refeição, não permitindo que essa operação pare na troca de turno, não permitindo que essa operação pare por horário de café, né, ou de banheiro. Logicamente, os operadores podem ir aonde você bem permitir, só que o equipamento não para. E esse equipamento ele tem que ser revezado nesses momentos em que o operador titular sai para executar algum tipo de atividade. Então você precisa ter esse revezamento, tá? Para que a operação gargalo nunca pare. Bem como alguém precisa preparar os itens de setup externo, né? Ou full kit que a gente fala, são todos os materiais que vão ser utilizados durante a preparação do setup interno. Se tudo está preparado antes do próximo setup, faz com que esta operação gargalo não tenha que parar para procurar nada. Lembra, pessoal, todos esses detalhes só fazem sentido na restrição, né? Todos os outros recursos têm excesso de capacidade. Todas as melhorias feitas em recursos com excesso de capacidade faz com que você não simplesmente
faça a melhoria, mas faça a melhoria onde nenhum valor agregado vai ser adicionado, né? Você não vai ter nenhum ganho no sistema, né? E basicamente o quarto passo é como você sincroniza fluxo de produção e recurso ao ritmo da restrição, né? Você não pode operar com operações não gargalo porque elas têm mais capacidade, então você não pode operar com elas o tempo inteiro. Você tem que operar parcialmente. E você pode, inclusive, parar esses recursos para treinar no seu revezamento, para ajudar na operação de setup externo e interno também, para fazer qualquer tipo de atividade, fazendo com que o gargalo nunca pare. Tá? Então você utiliza aí os recursos da sua linha, sincronizando esses recursos à necessidade e ao fluxo da produção. Então essas são maneiras de você realmente aumentar drasticamente a sua produtividade em um curto espaço de tempo. Então, pessoal, a dica final é que para que você possa alavancar um sistema, você precisa não somente identificar, mas saber gerir o seu gargalo, né? Você fazer uma boa gestão da sua restrição. E quais são os 5 passos, pessoal? O primeiro é você identificar a restrição. O segundo é você explorar. O terceiro é você sincronizar todo o fluxo de produção e recursos ao ritmo do gargalo, né? Quarto é você realmente elevar a restrição, que eu não expliquei. Elevar a restrição é diferente de explorar a restrição. Elevar a restrição é um passo que você dá com investimento, no momento em que você já fez tudo o que você podia sem recurso para você explorar. Quando você já chegou a um limite, e aí você pode sim investir, colocar dinheiro para você melhorar equipamento, algum tipo de recurso. Isso chama-se elevar a restrição, é o quarto passo. E o segundo, e o quinto e último passo é você, logicamente, procurar uma nova restrição e não deixar que a inércia tome conta do sistema. Então tá aí, pessoal, algumas dicas rápidas de como você, líder, coordenador, gerente, supervisor de produção, pode rapidamente aumentar a sua produtividade em apenas poucos dias. Se você gostou desse conteúdo, já deixa o seu like, compartilhe com outras pessoas que estejam passando pelo desafio de aumentar rapidamente a produção e sem nenhum investimento. Está aí uma solução bem interessante. Se você não é inscrito no canal, se inscreva para que você possa ser notificado todas as vezes que um vídeo novo subir aqui no YouTube. E se você tiver alguma dúvida, deixe nos comentários que eu vou ter o maior prazer em responder rapidamente, ok? Muito obrigado por ficar comigo até esse momento e até o próximo episódio.